Doutor, nós vamos falar agora sobre um assunto que mexe com muita gente, que é a questão do INSS. O senhor é advogado, está em Belo Horizonte, é vice-presidente da Comissão do Direito Previdenciário da OAB de Minas Gerais. Fala pra gente como é que funciona essa situação da negativa automática do INSS. Ô, Jodevar, com o avanço, da inteligência artificial e o grande número de benefícios que estão aguardando a análise no INSS, o INSS ele passou a adotar um robô que ele faz uma análise automática. Então, esse robô ele vai confrontar ali o CNIS, que é o extrato de contribuição, ou seja, um documento que está lá no INSS e que tem todas as informações da vida previdenciária do segurado com as regras da Previdência. Então, se esse robô encontrar alguma inconsistência, automaticamente o benefício que esse segurado pediu vai ser indeferido. Então, a gente vê que o quê? Cada vez mais se torna necessário que o segurado apresente um pedido de benefício, um pedido de aposentadoria o mais perfeito possível. Para quê? Para justamente evitar esse indeferimento automático que é feito pelo robô do INSS. Doutor, esse robô aí, ele chega para ajudar o INSS ou para ajudar o segurado? Ô, Jodevar, para te ser bem sincero, eu penso que esse robô ele chega nesse primeiro momento, para ajudar mais o INSS e ajudar no sentido de indeferir benefícios, tá? Porque se antigamente a gente tinha aquela análise ali feita por um servidor do INSS e se ele constatasse algum erro que seria possível de correção, ao invés de indeferir, ele oportunizava ao segurado fazer essa correção, o robô não faz isso. Constatou o erro, ele indefere automaticamente e vai caber ao segurado o quê? Ou fazer um recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social, questionando esse indeferimento automático, ou então recorrer à Justiça. Ambos demorados os processos e que, no meu ponto de vista, traz prejuízo ao segurado que necessita com urgência daquele benefício que ele pleiteia. Doutor, eu fiz essa pergunta porque normalmente as situações, por exemplo, do uso do segurado, ele sempre encontra dificuldades. Muitas vezes coloca, ela está em análise, isso demora. Aquele prazo que é previsto por lei, o INSS não respeita. Nós temos milhões de pessoas na fila aguardando uma decisão. Então, é mais um problema para o segurado. Agora, nós vamos trabalhar, doutor, com pessoas que têm poucas informações, principalmente do mundo digital, que vai ter o pedido negado por um erro que talvez não seja dele. E aí? Jodevar, por isso, tão importante, e a OAB, ela defende tanto isso, a assessoria de um advogado especialista em direito previdenciário. Por quê? Esse advogado vai auxiliar o segurado, fazendo o benefício mais perfeito possível, ou seja, corrigindo incorreções no CNIS, auxiliando ele justamente com relação ao prazo de análise desses benefícios, que tem sido ultrapassado e muito. Então, ele estando assessorado por um advogado, esse profissional está capacitado a tomar as melhores medidas possíveis para agilizar a concessão desse benefício que faz tanta falta para o segurado. Lá no escritório mesmo, o que a gente tem adotado muito? Passou 90 dias, não teve o benefício analisado, a gente entra com um mandado de segurança pedindo ao juiz que faça o quê? Que determine o INSS que analise imediatamente o pedido de aposentadoria, auxílio-doença ou salário maternidade que o segurado fez e que não foi analisado no prazo legal. Doutor, eu queria até colocar um caso prático que nós recebemos aqui, eu queria que o senhor analisasse diante dessa situação, se tem direito ou não. A pessoa trabalhou um determinado tempo, na iniciativa privada, tem tudo comprovado, e conseguiu que o INSS reconhecesse um período de trabalho na zona rural. Quando soma tudo isso para efeito de definir o valor da aposentadoria, esse tempo de trabalho na zona rural tem que ser reconhecido também? Sim,
Jo- Jodevar, sem dúvida alguma. O que que a gente tem aí? A gente tem a chamada aposentadoria híbrida, né? Ela vai somar o tempo de trabalhador rural com o tempo de trabalho urbano e, com isso, o segurado, se homem, vai preencher as regras ali. E quais são essas regras? O mínimo de 15 anos de contribuição e 65 anos de idade, somado o tempo de rural com o tempo de urbano. Se for mulher, o mínimo de 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Lembrando que, por ser uma aposentadoria híbrida, ela vai seguir as regras da aposentadoria urbana. Por que eu estou falando isso? Porque se essa aposentadoria fosse rural, a idade para a mulher seria de 55 anos e para o homem de 60 anos. Agora, a dificuldade, doutor, muitas vezes da pessoa que vai solicitar a aposentadoria, porque ela não tem um serviço de orientação do próprio INSS na hora de somar tempo, na hora de comprovar determinadas situações. E com essa questão da inteligência artificial, a situação vai piorar, né? Sem dúvida alguma. O Jodevar, a gente tem aí um público que recorre ao INSS aí, acredito eu que na sua grande maioria aí, mais de 70%, são pessoas que têm dificuldades em lidar com a tecnologia, que têm pouco acesso à informação, né? E acaba que e o INSS faz questão de incentivar a pessoa a fazer tudo sozinho. Só que nós, profissionais, a gente já está tendo dificuldade. Imagina a pessoa que não tem instrução, que não tem preparo para aquilo. A dificuldade, a demora, a lesão, né, ela vai ser muito maior. Então, o que a gente recomenda, sem dúvida alguma, é que a pessoa procure uma ajuda especializada, seja na Defensoria Pública, seja em um advogado de sua confiança, no núcleo de prática jurídica das faculdades, né, para que ela tenha esse suporte aí para tentar minimizar os erros. É aquela história, né, doutor? Quando a gente precisa de melhoria, a gente encontra mais dificuldades.